boa tarde, sejam muito bem-vindos a mais uma live Conversas com a Sol. E hoje, para conversar comigo, tenho a companhia do meu querido Anderson. Vamos falar sobre honrar pai e mãe, que é uma das dúvidas que chega muito até nós, a mim, ao Anderson e a vários colegas, sobre o que significa isto de honrar mãe e pai. Muito bem-vindo, meu amor. Gratidão. Então, para quem não me conhece, meu nome é Solange Faria, sou hipnoterapeuta e terapeuta holística. Trabalho com vários ramos dentro das terapias holísticas, como constelações familiares, hipnoterapia, reiki, leitura de registros akáshicos e por aí fora. Então, vou deixar que o meu querido Anderson se apresente. Gratidão, boa tarde a todos, boa noite para quem é de Portugal, para quem é de outro país, Estados Unidos, Portugal. Um beijo para todos. É um prazer estar aqui, Sol. E para quem não me conhece, meu nome é Anderson, sou terapeuta sistêmico, eu trabalho com constelação familiar. E hoje estar aqui para mim é muito gratificante, né? Poder trocar uma experiência com você, que também é uma grande terapeuta, né? Que também atua nessas áreas. E é isso. Gratidão profunda. Muito obrigada por teres aceito, porque hoje vamos falar de um tema um tanto ou quanto profundo. Uma dúvida que chega muito até nós, não só nós dois, mas outros colegas, sobre o que significa honrar mãe e pai. Que as pessoas confundem muito sobre quando nós falamos que nós devemos honrar mãe e pai. As pessoas acreditam que honrar significa amar incondicionalmente, independentemente do que aconteça, ou para aqueles que nunca conheceram os pais biológicos, têm que amar alguém com quem nunca criaram laços de afeto, não é? Qualquer tipo de vivência, ou que têm que conviver, mesmo que tenham existido, por exemplo, maus tratos no passado. Então, vais-me ajudar aqui a desmistificar isto, que é honrar mãe e pai. Ah, muito importante que você trouxe. Na constelação familiar, Sol, nós trabalhamos com o movimento dos nossos antepassados que vieram antes de nós, né? Para nós estarmos aqui hoje, presentes na vida, foi necessário que várias pessoas lá atrás se movimentassem, se encontrassem, né? Se unissem para que nós pudéssemos estar aqui hoje na vida, eu, você e quem está assistindo essa live também. E a constelação trabalha com a ideia de honrar os antepassados, né? Para que nós possamos seguir para a nossa vida de forma plena, de forma livre, de uma forma leve, né? E honrar, como você mesmo disse, foi perfeito que você falou, não é conviver com quem nos faz mal, né? Isso não é honrar. O honrar é você reconhecer dentro do seu coração, que é o mais importante, não apenas da boca para fora, mas reconhecer dentro do seu coração que você veio de um sistema familiar, não importa como é esse sistema, se ele é disfuncional, se ele é funcional, não estamos aqui para julgar nenhum tipo de sistema familiar, nem criticar, apenas para acolher. Então, quando a gente reconhece que a gente veio de um sistema familiar, e nós temos o nosso pai e a nossa mãe que vieram antes de nós e nos deram a vida, nós estamos conectados com eles. Então, é uma forma de recebê-los, acolhê-los e dar o lugar deles. E honrá-los, que é diferente de conviver com eles se por acaso eles não fizeram algum mal, ou não tiveram presença na nossa vida, ou se nós carregamos alguns traumas com relação ao nosso pai, nossa mãe. Então, não é realmente estar ali lado a lado do pai e da mãe. É reconhecer o lugar deles no seu coração e agradecer principalmente pelo dom da vida que nós temos hoje. Exatamente. Muito obrigada pelo teu ponto de vista. Existe uma frase que eu ouvi muito quando eu fui militar e uma frase que nós ouvíamos basicamente todos os dias, que é antiguidade na tropa é posto. Eu nunca me esqueci dessa frase, pois ela não se aplica somente aos militares, aplica-se a tudo. A antiguidade, sendo um posto, como se diz, não é? Significa que quem veio antes tem prioridade, tem sabedoria, tem conhecimento, portanto, tem muito para nos ensinar. E por vezes nós colocamos-nos num lugar de superioridade, de acharmos que sabemos mais, que naqueles tempos não sabiam, porque agora o nosso tempo é mais evoluído. Cada tempo é um tempo.
e todos trazem muita sabedoria, muito conhecimento, muitas aprendizagens. Nós aprendemos com quem veio antes de nós, mas também aprendemos com quem vem depois. Também aprendemos com as crianças, cada qual no seu devido lugar, não é? E quando nós falamos isto de honrar, significa que, passado, alguém arou a terra, não é? Para que outros pudessem semear, para que outros pudessem cuidar, para que a árvore pudesse crescer e, por fim, florescer. Então há todo um caminho que não se faz sozinho. Então, quando nós falamos de honrar os nossos pais, é tudo aquilo que eles viveram, que eles passaram, até nos darem a vida. A partir daí, que é a maior dádiva que nós temos, não é? Que é a nossa vida, ainda que os pais não estejam presentes na nossa vida, não nos tenham tratado bem, eu não estou a minimizar as dores, o trauma de ninguém, o que as pessoas passaram, tudo isso é válido. Mas não nos apegarmos somente a esses traumas vividos, mas sim ao dom da vida que nós temos, que nós não existiríamos sem eles, sem essa união. Independentemente de gostarmos mais, gostarmos menos, de não querermos entender o que eles passaram, porque antes de nós eles também tiveram as suas vivências, as suas dores, também foram crianças, também foram filhos de alguém, também tiveram as suas carências, mas sim tentar entender a história deles e aceitar aquilo que nos foi dado de melhor, que é a vida. E é desta forma que nós honramos os nossos pais. Não é dizer, eu amo o meu pai que me abandonou, ou eu amo um pai que eu nunca vi na vida, ou eu amo uma mãe que me maltratou. Não é sobre isto, não é sobre sermos hipócritas. Obviamente que podemos amar, sim, é muito bom, mas às vezes não existe essa possibilidade porque nós não convivemos sequer. Existem muitas pessoas que nunca conviveram com os pais biológicos. Então, como criar afetos? Como trazer esse amor? Podemos sim trazer a gratidão para o nosso coração, porque estejam eles onde estiverem, sejam eles quem forem, deram-nos a vida, foram um portal para nós estarmos aqui. E não existe nada maior do que isso. E nada que seja pagável. Nós não conseguimos pagar a vida. Nós podemos retribuir muitas coisas a muitas pessoas, mas a vida jamais. Nós não temos como retribuir isso. E é dessa forma que nós honramos os nossos pais. Isso mesmo. É perfeito que você trouxe. Na constelação familiar, Sol, nós trabalhamos com a constelação de Bert Hellinger, né? E ele traz para nós as três ordens do amor, que rege a todos, né? Que rege a todos nós, que é a hierarquia, o pertencimento e o equilíbrio. E dentro da hierarquia, como que funciona? Nós aprendemos que quem veio antes de nós é maior e nós somos pequenos diante deles, ou seja, nosso pai e nossa mãe, e os que vieram antes deles, os pais e as mães deles, nossos avós, né, bisavós, trisavós e assim para trás. Então, quando eu olho para isso e eu reconheço que eu sou 50% meu pai e eu sou 50% da minha mãe, porque para eu estar aqui teve que haver a união dos dois, né, do masculino e do feminino. Por enquanto, até hoje, eu nunca ouvi falar que alguém nasceu sem essa união do masculino e do feminino, né? É necessário que haja essas duas energias para que nós existimos hoje aqui na Terra, no mundo, né? Então, quando eu olho para o meu pai ou para minha mãe e eu julgo eles pelo que eles fizeram ou pelo que eles deixaram de fazer por mim, eu acabo excluindo a minha metade, porque como eu sou metade pai, metade mãe, aquele que eu julgo e excluo, eu também excluo em mim, dentro de mim. E aí eu não tenho forças, porque eu estou pela metade. Ou às vezes não estou nem completo, porque eu excluo os dois, né? E então eu tenho que olhar para isso, para que a minha energia de vida volte, que vem do meu pai e da minha mãe, e eu possa seguir para a vida, né? E então, assim, não, como você falou, honrar mesmo não é amar, né? Nós podemos sim amar nosso pai, nossa mãe, mas realmente aceitar que nós só estamos aqui por conta deles terem dito sim, né? O meu pai acolheu a minha mãe acolheu meu pai, né? No caso eu, Anderson. Os dois se uniram, os dois tiveram uma relação e eu sou o fruto dessa relação, né? Então, através do sim dos dois, porque um dos dois poderia ter falado assim, não, eu não quero ter filho, não
quero ter o Anderson, né? Não quero ter esse filho agora. Eu não estaria aqui hoje, de forma alguma. Então, é através do sim que os dois deram que eu estou aqui. E aí vem aquela questão, nossa, mas eu não conheço meu pai, nunca ouvi falar do meu pai, não tenho pai, ou eu não conheço minha mãe, nunca ouvi falar da minha mãe. Eu fui criado por uma família adotiva. Existem várias circunstâncias, situações na vida de cada um, né? E não estamos aqui para julgar, lógico. Mas nós temos que ter a consciência que existe um pai e existe uma mãe biológica. Nós temos um pai e uma mãe biológica. Não importa se eu não conheço ou se eu nunca vi, mas ele existiu. Eu digo existiu porque ele se uniu com a nossa mãe, né? O pai e a mãe se uniram. Ou até ele existe ainda, mas eu não conheço. Vou trazer o termo existe, tá bom? Ele existe, né? Para que eu possa estar aqui. Então, só por isso, eu já sou grato por tudo. E aí a minha vida flui. Exato. Nós não nascemos de chocadeira, não é? Então, só por isso há que também respeitar essas vidas que nos deram a vida. E também no que toca, quando tu falaste sobre a hierarquia, não é? Veio antes. Nós muitas vezes não temos esse respeito por quem veio antes de nós. Sejam pais, avós, por nos colocarmos em lugares que são nossos, não é? Nós todos pertencemos, todos do nosso sistema familiar pertencem, mas geralmente, assim, em quase todos os sistemas familiares, as pessoas trocam de posições. Pais que ficam no lugar de filhos, filhos ficam no lugar de pais, de avós, enfim, anda tudo assim. É um a controlar a vida do outro que veio antes e que sabe e que dá conta, mas os mais novos acreditam que não e depois querem dizer como é que a pessoa há de viver, há de agir, há de falar, então fica tudo emaranhado porque as pessoas simplesmente não se permitem estar no seu devido lugar. Não só nós não nos permitimos estar no nosso lugar de filhos, agora falo como filha, como às vezes os pais também não se permitem estar no lugar de pais, que às vezes também se colocam como filhos. Então fica tudo invertido. São pais a precisar dos cuidados dos filhos, e não estou a falar que é errado cuidar de pais, mas estou a falar quando as pessoas estão capazes, estão lúcidas, estão bem, mas muitas vezes colocam-se quase no lugar de adolescente. E às vezes é o filho adolescente que se coloca no lugar de adulto. E não, cada um não vive o seu devido tempo e cada um não está no seu devido lugar. Então isto causa grandes emaranhados no sistema familiar, causa para os envolvidos e para todo o sistema, não é? Porque está tudo trocado. Então, quando nós não respeitamos essa hierarquia, seja nós para cima, seja os que vieram depois de nós, ficamos todos trocados, todos desestabilizados, todos. Enfim, a nossa vida fica ali um caos e muitas vezes nós não percebemos porquê. Então há que terceirizar a culpa, não é? A minha vida está errada porque aquele fez aquilo, a minha vida não dá certo porque aquele fez aquilo. E será que a gente olha para nós e dizemos assim: será que eu estou no meu lugar? Será que eu estou a fazer por mim o que é suposto fazer? Ou eu estou a cuidar da vida dos outros, a cuidar, a controlar o que os meus pais devem ou não fazer, ou dizer, ou de que forma é que eles devem cuidar da vida, em vez de olhar para a minha e fazer a minha parte? Ou mesmo com os filhos, em vez de eu deixar que os meus filhos sejam filhos, eu quase que quero que eles sejam meus pais. Ou quero que um filho seja o meu companheiro, ou que a minha filha seja a minha confidente, a minha mãe. Então, há que saber um pouco colocar, não é fácil, mas é possível. Cada um ficar simplesmente no seu lugar. Não tomar aqui os lugares que não são nossos, para não entrarmos todos aqui num grande desequilíbrio. E eu vejo que isto acontece com quase todas as famílias. As pessoas simplesmente colocam-se no lugar dos pais, no lugar dos avós, olham para todos como incapazes. E isto é algo também muito importante. Se nós olharmos para os mais velhos, não é? Os nossos ancestrais, como incapazes, quase que nós fazemos com que eles sim fiquem incapazes. E eles se sintam assim. Porque nós sentimos-nos grandes, gigantes. Eles não dão conta disto, eles não sabem tratar disto, eles não conseguem fazer tal coisa. E nós somos os gigantes, os que conseguimos tudo. Só que não. Porque até para nos dar a vida é sinal que eles já sabiam cuidar da vida deles antes de nós estarmos aqui. E muitas vezes nós acreditamos, não, o meu avô não sabe fazer isto. Não, a minha avó, no tempo dela, isto não existia, ela não sabe. Será que não sabe?
Ou será que nós não paramos para escutar o que ela até tem para nos ensinar? Cada tempo teve, tal como eu tinha dito, não é? Uns araram a terra, outros semearam, outros regaram para que a árvore crescesse. Então cada um teve o seu tempo e nós podemos aprender com eles, com as vivências deles, com as experiências, com as histórias todas, assim como eles também podem aprender connosco sobre esta evolução agora do nosso tempo, como nós podemos aprender com as crianças agora. Só que as pessoas, ao invés de se abrirem para aprender, para escutar, toda a gente quer falar, toda a gente quer ensinar, toda a gente quer controlar. Não sei se concordas com isto, mas eu falo daquilo que não só eu vivo, vivi e vivo, assim como eu vejo das pessoas que chegam até mim, as pessoas ao meu redor, acho que quase todos ficamos aqui muito emaranhados por não sabermos estar simplesmente no nosso devido lugar. É isso mesmo. Muito bom que você traz para a gente, viu? Gratidão. Então, realmente, só a gente se desequilibra quando a gente se coloca maior que os nossos pais, tá? Como é que a gente faz isso? Como que a gente se coloca maior que os nossos pais? Foi realmente o que você falou. Eu fico julgando meu pai, fico julgando a minha mãe, fico achando que eles não fizeram o suficiente para mim, que eles não me deram o suficiente para mim, que eu deveria ter, eles deveriam ter me dado mais, né? Fico cobrando deles a atenção, o carinho que eles não me deram. Ou eu fico falando que eles não são capazes de fazer certas coisas, que eles não têm habilidade para certas coisas. Tá, mas e eu? Eu tenho habilidade para tudo, né? Se coloca no lugar deles, eu consigo fazer tudo? Não, eu não consigo fazer tudo, eu, Anderson. Então, quando eu começo a julgar o outro, eu dou também a abertura dele me julgar, né? Você gostaria que seus pais falassem para você, nossa, Sol, você não, até hoje você não casou, ou nossa, Sol, até hoje você não tem uma profissão, ou então, nossa, Anderson, até agora você não comprou uma casa? Tipo assim, a gente não gosta de ser julgado, né, ser criticado. Por que que nossos pais vão gostar? Não gostam também. E eles são maiores, e eles fizeram aquilo que eles puderam na época deles com a força que eles tinham. Por exemplo, hoje nós trabalhamos muito com a tecnologia, com a internet, né? Com essa live que nós estamos fazendo aqui no nosso conforto, no nosso lar, né? No ar-condicionado. E os nossos pais não tiveram essa vivência. Eles trabalharam duro, trabalharam de sol a sol, na lavoura, alguns, né? Alguns trabalharam em serviços pesados, né? Tem pais, né? Tem homens que trabalharam na construção civil, que é um serviço muito pesado. Tem mães também que tiveram dificuldade, né? De criar os seus filhos porque eram muitos, né? Para dar atenção para todos, né? Então, assim, não devemos julgar o que eles fizeram ou deixaram de fazer. E através desse movimento de acolhê-los no nosso coração e olhar para eles assim: o meu pai e a minha mãe foram os pais perfeitos para mim, do jeito que eles são. E aí eu falo assim: até aqui eles cuidaram de mim, agora eu sou adulto. Então, a partir de agora, eu mesmo vou cuidar de mim. E eu libero os meus pais das minhas exigências, exigências infantis, que ficaram lá atrás, né? Então, a energia do masculino e do feminino, ela é vital para a nossa vida. Então, nós temos que receber a energia do masculino e do feminino de forma equilibrada, para a gente poder ir para a vida. Então, quando eu deixo de receber ou eu excluo essa energia na minha vida, é que vem todo o desequilíbrio, vem os problemas emocionais, vem as doenças físicas, né? E Bert Hellinger já dizia, ninguém pode ser excluído dentro de um sistema familiar. Todos pertencem. Aí é a segunda lei agora, o pertencimento, né? Todos têm o seu lugar no nosso sistema familiar e todos pertencem, independente do que fizeram ou deixaram de fazer. Então, quando eu olho para os meus pais e dou o lugar deles e digo, vocês pertencem, vocês foram os pais melhores e perfeitos que eu poderia ter. Aí meu coração fica leve, a minha vida fica leve e eu consigo ir para a vida de forma plena. Até porque o julgamento afasta-nos do amor. E nós temos muita tendência de julgar. Muita, muita, muito fácil nós hoje olharmos para trás, não só para os nossos pais, mas mesmo para nós. É fácil olharmos para trás e dizermos:
eu deveria ter feito desta forma, se eu soubesse, tinha feito diferente. Sim, mas não sabíamos. Então fizemos exatamente da forma que sabíamos fazer, na altura. Assim como eles, assim como os que vieram antes e por aí fora. Então, cada pessoa vai fazer. Muitas vezes nós temos aquela situação de dizer assim: porquê é que aquele pai abandonou o filho? Não deveria. Ou porquê que aquela mãe fez algo aos filhos? Não deveria. Sim, mas ela não sabia fazer diferente, porque soubesse tinha feito. Mas há sempre o nosso julgamento de que não, ela tinha esta capacidade, ou ela tinha. Não, não tinha. Porque se tivesse, não tinha feito. Certo? Então, existem pais que maltrataram filhos, pais que molestaram filhos, pais que abandonaram, que deram para adoção, mas até, eu não digo agora as coisas pesadas, mas, por exemplo, eu acredito que até quem dá um filho para adoção é um ato de amor, porque nós não sabemos que capacidades aquela pessoa teria para cuidar daquela criança. Então, as pessoas criticam, óbvio, quem dá filhos para adoção, mas por vezes a pessoa dá exatamente por isso, porque não sente que não tem capacidade de amar e de cuidar, não é? De nutrir aquela criança. Então, até isso é um ato de amor. Obviamente que para a criança adotada ela vai se sentir sempre rejeitada, não amada. Portanto, é um outro ponto de vista. Mas provavelmente foi o melhor que aqueles pais souberam fazer na altura, porque acreditaram que não eram capazes. Porque lá está a mesma conversa. Eles têm também as dores deles, as histórias deles. Então nós não sabemos o que se passou lá atrás. É algo que a constelação nos ajuda a olhar para a história deles. E quando nós estamos neste lugar de observadores para toda aquela história, nós trazemos à consciência tudo aquilo que está lá no inconsciente. E traz-nos muita clareza. Porque nós estamos tão imersos em nós, nas nossas dores, nos nossos traumas, nas nossas queixas, que nós não olhamos à dor do outro, a todas as questões que os outros também viveram. Tal como nós, eles também têm as suas dores. E muitas vezes acreditamos que nos fizeram tão mal e nós, será que somos todos perfeitos? Também não fazemos mal a alguém? Então, eu acredito que ninguém nasce na família errada. Ninguém. Todos nós nascemos na família perfeita para nós aprendermos as lições que nós precisamos de aprender, independentemente do que nos aconteceu. Isso não tem que nos definir, mas sim que nos trazer conhecimento para nós podermos então escolher fazer diferente, não julgando o que os outros fizeram, mas olhando para aquela situação e pensando: será que eu agora posso fazer diferente? Não significa que eu vá fazer mais certo do que aquilo que eles fizeram, mas posso escolher um outro caminho e também terá as suas consequências, sejam elas positivas ou não. Então é tentarmos não julgar, porque todo julgamento nos afasta do amor. Sempre que nós julgamos o outro, nós estamos-nos a afastar desse lugar de entendimento, de empatia, de compaixão. E nós fazemos isso todos os dias. Todo ser humano tem algum julgamentozinho. Aquela pessoa fez aquilo para me irritar. Não, não é sobre nós. Não é tudo sobre nós. Possivelmente a pessoa só está irritada a viver o seu mundo, imersa nas suas coisas e simplesmente projetou aquilo para fora. Não que isso esteja correto, eu estar ferida e ferir todos ao meu redor. Óbvio que não está certo, mas por vezes eu posso fazer algo que não é exatamente sobre a pessoa, mas sim sobre mim. Eu posso chegar aqui e falar muito mal contigo, faltar-te ao respeito, mas é como eu me sinto por dentro, não é porque tu me fizeste mal. É porque eu estou ferida e estou a explodir e estou a tentar ferir alguém. Para eu não ficar ferida sozinha, eu quero companhia. Quando alguém segue um caminho de vícios, por exemplo, vícios por jogos, vícios por álcool, por drogas, seja o que for, costuma-se dizer que uma pessoa que esteja viciada em álcool ou drogas que acaba por destruir toda uma família. Mas na verdade não é se essa pessoa está-se a destruir ela própria. Não é sobre os outros, não é? É a forma dela lidar com os seus traumas, é a forma que a pessoa tem de fugir a toda a realidade com a qual não consegue lidar. Mas a tendência sempre é culpar os pais. Eu estou nesta situação porque me faltou isto, porque fui abandonado, porque me faltou dinheiro, porque eu não tinha o que comer. Portanto, é sempre terceirizar e não assumir a sua parte de responsabilidade de que eu não soube fazer diferente. Foi o caminho mais fácil para mim, foi aquilo que eu consegui para escapar a esta dor toda que eu tenho dentro de mim. Então é muito isto, é sempre terceirizar esta culpa para os nossos pais sobre tudo aquilo que nos Bom, acontece.
Um exemplo bem esdrúxulo, sabe? É assim, para vocês conseguirem entender. Vamos supor que você está a conduzir um carro, né? Dirigir um carro. E você, de repente, seu pneu fura, né? Aí você tem que trocar aquele pneu e você não sabe trocar. Aí eu fico lá do lado de fora te julgando. Nossa, você não sabe trocar um pneu? Né? Como que você não sabe? Então, a mesma coisa a gente faz com os nossos pais. Nós ficamos julgando eles por nós acreditarmos que eles têm capacidade para alguma coisa e eles não têm. É o limite que eles trabalham, que eles conseguem chegar, entendeu? Meu pai ou a minha mãe só conseguem ir até ali. E tá tudo certo. A partir dali vou eu sozinho. A partir dali eu vou conquistar as minhas coisas, entendeu? O movimento que eu vejo acontecendo muito hoje em dia é que as pessoas, né, estão demorando muito para sair da casa dos pais, né? Acabam ficando mais tempo na casa dos pais por comodismo ou por medo mesmo de enfrentar, né, a vida. Esse é um movimento muito ruim, porque os nossos pais, eles não têm mais obrigação conosco a partir do momento que nós nos tornamos um adulto, né? A partir que nós temos 18 anos de idade, nós somos adultos e temos que tomar nosso próprio rumo, né? E aí as pessoas às vezes ficam ainda no ambiente familiar, com o pai e com a mãe, cobrando deles que deem tudo como se eles tivessem 7, 8 anos de idade. Ah, minha mãe tem que me dar isso, meu pai tem que dar aquilo. E eles não têm que dar nada pra gente, porque eles já deram. Volto aqui de novo, lá no comecinho da nossa conversa, eles já nos deram a vida e tá tudo certo. A partir daí agora é comigo. Eu que tenho que correr atrás das minhas coisas, né? Das minhas conquistas, né? E deixando de julgá-los. Assim, Anderson, nossa, falando assim, parece que é fácil, né? As palavras são muito bonitas. Eu sei que não é fácil. E quem disse que seria fácil? Não é fácil mesmo, é difícil. Todos os dias nós temos que trabalhar isso em nós, evoluir, né? É um passo a cada dia. É, às vezes é só por hoje, né? Tem aquele movimento que só por hoje, não isso ou não aquilo. Então a gente Exatamente. pode começar a fazer um movimento assim, só por hoje não vou julgar mais os meus pais, né? Aí amanhã você repete, só por hoje não vou julgar mais os meus pais, vou aceitar tudo como foi. E tem que ser um movimento bem, bem gradativo mesmo, Sim. né? E é muito importante isso, para a gente se liberar, sabe? A constelação ela nos diz assim, solta, né? Porque nós seguramos muitas coisas conosco, né? Ela diz, solta, solta, fica leve e vai para a vida. Porque enquanto eu estou olhando para os meus pais cobrando, cobrando, cobrando eles, eu não vou para a vida. Eu Exato. fico naquele papel de criança abandonada, de criança rejeitada, de criança sem pai, de criança sem mãe, cobrando um pai e uma mãe até hoje, né? Exato. Estou ali cobrando, eu quero um pai, quero uma mãe, e estou com 20, 30, 40, 50 anos de idade, 60, e estou ali, eu quero meu pai, quero a minha mãe, né? Não dá só. Eles já fizeram o que tinham de fazer com a gente, agora é com a gente. Tem os pais também que não soltam o filho, já é o contrário. É um apego Eles ficam ali, muito grande. E é o exatamente, ficam ali super protegendo o filho, dando de tudo para ele. Por quê? Porque às vezes eles dizem assim, eu não tive isso, meu filho vai ter tudo. sim, Eu não tive, meu filho vai ter. É um movimento totalmente desequilibrado, porque aí a criança vai entender que ela vai ter tudo dos pais para sempre, e não vai ter tudo dos pais para sempre. Aí, quando ela começa a não receber dos pais tudo, ela começa a criar frustrações dentro dela. E o mundo vai frustrar muito essa criança, porque o mundo não vai dar para ela tudo. Ela tudo. vai ter que Exato. aprender que ela não vai ter tudo das pessoas, né? Então a criança fica desequilibrada, cresce com essa imagem, né? Que o mundo tem que dar tudo para ela, que meus pais me deram tudo. Não vão dar. Sinto muito dizer isso para você, mas o mundo não vai te dar o que seus pais não deram. Aí nós ficamos nesse movimento aqui no mundo. Eu estou buscando um relacionamento melhor que o do meu pai e que da minha mãe, que o deles foi falido. O que acontece comigo? O que acontece comigo? O meu relacionamento é falido. Vem uma pessoa igual ao meu pai, vem uma pessoa igual à minha mãe, para eu olhar para isso, para dizer que eu sou pequeno e que eu não sou o Superman ou a Mulher Maravilha e não vou dar conta de tudo. Então eu Exato. busco um relacionamento igual ao dos meus pais, eu não consigo um trabalho que me valorize, eu não consigo que o dinheiro entre na minha vida, ou se o dinheiro entra, ele vai embora rapidinho, eu não consigo pagar minhas contas. Então, assim, é muito complexo a relação do pai e da mãe na nossa vida. Se nós tivéssemos consciência disso lá atrás, porque hoje a gente está tendo consciência por conta das constelações, das terapias, do que a gente aprendeu na vida, na pauleira, né, caindo, né, quebrando a cara.
Se nós tivéssemos essa consciência lá atrás, que os nossos pais são tão importantes assim na nossa vida, nós teríamos honrado eles há muito mais tempo e estaremos hoje muito mais leves e poupados de muita dor que nós já passamos. Exato. E também aquilo que o Luís trouxe, que os pais que sobreprotegem muito os filhos, esses filhos ficam extremamente inseguros, eles não conseguem ir para a vida. E damos aquele exemplo que, por exemplo, uma criança, os pais não permitem que ela caia, que ela se magoe, que ela lide com as feridas da vida. Ela, quando cresce, vai-lhe custar muito a caminhar pela vida, porque ela não está habituada. E às vezes uma queda, para uns, a pessoa cai e diz, ok, eu não consegui isto, não tive este emprego, e consigo dar a volta por cima. Aquela criança nunca vai dar, porque ela vai se sentir sempre desamparada, porque ela não se habituou a cair e a levantar e a lidar com as feridas todas, não é? E todos os pais que acreditam que estão a fazer o seu melhor, como é óbvio, eles fazem mediante as suas capacidades. Mas eles, quando sobreprotegem estes filhos, eles não estão, na verdade, a ensinar os filhos a crescerem, a amadurecerem e a irem para a vida com segurança. Hoje em dia existe muito isto, que os pais têm muito medo que os filhos saiam, que vão à casa de colegas, que vão estar fora, enfim. Hoje o medo está muito enraizado nas pessoas. Antigamente nós simplesmente íamos. Com medo, sem medo, nós íamos, éramos largados, brincávamos na rua, corríamos, interagíamos com todas as pessoas. Hoje em dia não podes brincar com aquelas pessoas porque não conhecemos. Não podes ir para casa. Então é tanto medo que as crianças estão completamente inseguras. Estão com medo de tudo. Estão com medo de andar na rua. Estão com medo de ir à casa de colegas. Estão com medo de tudo. Eu sei que existem muitas situações muito complexas e nós não podemos não olhar a isso, nem negligenciar os cuidados e a atenção com as crianças. Mas está um extremismo assim de medos que não está a permitir que as crianças vão para a vida. Antes, por exemplo, no nosso tempo, na nossa infância, todos os coleguinhas iam para a escola sozinhos, uns com os outros, um grupo enorme de crianças. Hoje, cada pai tem que levar o seu filhinho à escola, de carro, muito protegido, as crianças não podem apanhar chuva, não podem ir sozinhas, então as crianças estão super inseguras. Existem muitas crianças, quando chegam à idade dos 18 anos, por exemplo, nunca apanharam um autocarro, um ônibus, para ir para lado nenhum, não sabem apanhar, porque andaram sempre protegidos de carro com os pais. Eles precisam de ir para uma faculdade ou para o primeiro emprego, não sabem ir. Eu ouvi mães de meninos e meninas de 20 e poucos anos, por exemplo, 23, e elas dizem-me, a minha filha não sabe ir procurar emprego, a minha filha não sabe, ou o meu filho, apanhar um autocarro, e eu, não sabe, aprende, ela sabe falar, ela sabe andar, não, mas sozinha ela não chega lá, não, mas eu tenho que ir com ela, e muitas vezes, eu, Solange, não terapeuta, a Ariana, digo, não sabe porque tu não permites, certo? Porque tu estás tão apegada que não deixas a criança voar. Não, mas eu tenho que ir com ela porque podes. Porque se estivesse ocupada com a tua vida, provavelmente não terias tempo para estar tão em cima da vida dessa criança. E não desfazendo dos cuidados de mãe, mas temos que ver até onde é que também precisamos de colocar uns limites. Porque 23 anos já não é uma criancinha, não é? Já precisa de começar a dar passos sozinha. Aliás, muito antes. Mas se as mães, neste excesso de proteção, não permitem, o filho não vai conseguir, ou a filha. Então vão estar sempre nisto. Eu não sou capaz disto, eu não sou... Se a pessoa não é capaz de ir a uma entrevista de emprego, como é que vai ser capaz de trabalhar? A pessoa não consegue ir a um centro de emprego, ir a um centro de saúde, a uma consulta, nada sozinho, como é que vai viver? E nenhum pai ou mãe dura para sempre. Estamos hoje aqui, amanhã não sabemos. Então as crianças têm que ser preparadas para a vida. E esta super proteção, a meu ver, claro está, é somente o meu ponto de vista, não tem que ser dos outros, mas eu acredito que é um pouco tóxica, é um pouco limitante, não prepara ninguém para a vida. Isso mesmo. Muito boas suas palavras, viu só? Eu gosto muito de te ouvir. Nossa, eu fico parado te ouvindo assim, fico encantado com as coisas que você traz, viu? É muito bom o que você traz mesmo. E é realmente isso. Os pais, eles têm que entender que o filho tem que ter autonomia, né, para poder fazer as coisas, senão ele vai ficar eternamente dependente dos pais, né? E falar um pouquinho do pai e da mãe na constelação familiar, né, Sol?
Muitas das nossas dificuldades hoje, né, nossos bloqueios, emaranhados, estão atrelados ao nosso pai e nossa mãe. Porque a nossa mãe representa o quê? Representa a nutrição, o acolhimento, né, a segurança, a doçura, né, a docilidade. E quando nós não tivemos isso da nossa mãe, nós crescemos o quê? Pessoas inseguras, não tivemos colo de mãe, então crescemos inseguras, crescemos ríspidas, né? Crescemos rígidas, sem docilidade com a vida, Muita é, energia masculina. brutas, né? Com o nosso masculino muito forte. E aí temos dificuldade de olhar para o outro, para outra energia, né? Que é o masculino. E o nosso pai representa o quê? Nosso pai representa a ordem, a organização, saber obedecer, né? Aí, oi? A segurança, a força de ir para a E vida. ir para a vida. Aí, quando nós julgamos nosso pai, não acolhemos ele, o que acontece? Nós não conseguimos ir para a vida, ficamos travados aqui onde nós estamos, né? Ou então nós não respeitamos nossos superiores no trabalho, né? Porque o pai traz a ordem, o respeito no sistema, né? Aí você começa a ser insubordinado com os que vêm depois, vêm acima de você, né? Os seus chefes. Então é tudo isso. E fora outras coisas, né? Outros bloqueios que nós deixamos de receber É uma a lista energia do de... masculino e feminino no nosso sistema. Sim, tem muitos emaranhados na vida que nós não associamos, mas sim, começa tudo lá na nossa infância, nessa energia de feminino e masculino, naquilo que nós acreditamos ter sido escassez, não é? Ter tido falta de pai, de mãe. Isto pode trazer emaranhados nas nossas relações, não só amorosas, mas com o resto com as pessoas ao nosso redor, as relações familiares, as relações laborais com os nossos colegas de trabalho, pode trazer muitos emaranhados na forma como nós, como tu disseste, como nós ligamos com os nossos superiores hierárquicos, por exemplo. Tem pessoas que nunca conseguem ser subordinadas a nenhum chefe, porque têm tanto esta energia de autoridade, de eu mando, eu posso, eu aconteço, que não conseguem nunca baixar a cabeça e ser flexíveis para com o outro. Lá está a energia do feminino, ser flexível, não é? Rendermos-nos. E então existem muitas destas dificuldades. Também na forma como nós nos nutrimos, não só da alimentação, mas o que ouvimos, tudo aquilo que nós retemos do mundo, de tudo, o que nós escolhemos, não é? Ver e ouvir, tudo aquilo que entra. Por vezes também não fazemos as melhores escolhas devido àquela falta que nós acreditamos que tivemos desta nutrição da nossa mãe. Então existe muito isto das fugas para os vícios. Vício de comida, de bebida, de droga, de jogo, especialmente vícios pela boca, porque a mãe é quem nos nutre. O nosso primeiro alimento vem do leite da mãe, pelo menos por regra geral. E então toda a nutrição que nós acreditamos que não recebemos lá na nossa infância, nós podemos ir preencher esse vazio com vícios pela boca. Cigarros, drogas, bebidas, comida, todos os vícios pela boca estão muito ligados a essa escassez. Então existem aqui um patamar assim de ganhos secundários, de preenchimentos externos para os nossos vazios internos. Por exemplo, compulsões por compras. Tem pessoas que não conseguem, têm que estar sempre a comprar. Elas não precisam, sabem que não precisam, mas têm que estar sempre a comprar, sempre a comprar, sempre a comprar, porque existe uma falta lá atrás. Acreditam que não tiveram isto, não tiveram aquilo, então têm que estar sempre a comprar. Tem outras que têm que estar sempre a oferecer, a agradar o outro, mas não se agradam, não se olham. É sempre para o outro, sempre para o outro. Então existem inúmeras distorções que nós temos sobre nós, sobre os outros, que tudo está lá na nossa infância, nesta energia de feminino e masculino, neste desequilíbrio. Quando nós não aceitamos, existe esta energia em todos nós. Todo o homem e toda a mulher tem energia masculina e feminina. Mas nós ficamos muito nas distorções de ambas as energias. Ficamos com o feminino ferido, com o masculino ferido, então fica ali tudo distorcido, tudo emaranhado, e é necessário buscarmos este equilíbrio. E tal como tu disseste, e muito bem, não é um pim-pam-pum e já está. Não. É algo diário, é algo contínuo, é algo que nós vamos fazer para a vida. Ninguém tem a vida toda resolvida. Então é algo que nós precisamos de ir buscar diariamente. Ontem eu errei, ok, hoje eu posso fazer melhor. Eu ontem julguei muito os meus pais, mas eu já percebi, eu já tenho essa consciência. Então hoje eu posso escolher entender
e honrar aquilo que eles fizeram e respeitar que eles fizeram o que sabiam. Aceitar, simplesmente aceitar e deixar fluir. Amanhã eu volto a errar, volto a jogar. Sim, vamos voltar a este lugar. Mas já vamos voltar com outra consciência e pensar: epá, eu não quero mais voltar a este lugar. Porque eu já conheço, eu já estive lá. Então agora sei que já posso pegar nessa experiência, nesse conhecimento que eu já tenho e daqui para a frente fazer diferente. Nenhum de nós vai estar sempre, ai, eu nunca mais julgo nenhum ser humano. Não, eu agora amo os meus pais incondicionalmente. Não, isto não existe. Nós somos seres humanos, somos falhos, estamos todos aqui a aprender. E vamos continuar a aprender, um dia após o outro. Vamos continuar a cometer estes deslizes, vamos continuar a ter algum julgamento, alguma crítica, mas já temos outra consciência. Epá, porque é que eu estou a criticar isto? Será que não existe algo em mim que ressoa que aquilo? Será que eu não estou a julgar uma situação porque me falta coragem para fazer? Ou porque eu queria que aquela pessoa agisse de outra forma? Eu não permito que a pessoa seja exatamente como ela é, como ela sabe ser, porque eu queria que ela fosse do meu jeito. Está aqui um grande controle que nós temos sobre as pessoas. Não gosto da forma como aquela pessoa fala, não gosto da forma como aquela pessoa se veste, não gosto da forma como aquela pessoa se comporta, mas quem somos nós para gostar ou não? Nós temos que olhar é para nós, para a forma como nós agimos, como nós pensamos, como nós falamos e parar um pouco de olhar tanto para o externo e olhar um pouco mais para dentro. Olhar para o externo porque o externo é um espelho nosso, daquilo que nós emanamos, daquilo que nós vibramos e muitas vezes as pessoas aparecem-nos à frente para nos mostrar quem nós somos. Então nós vamos buscar relações para nos mostrar as nossas sombras, aquilo que nós não queremos olhar. E vamos, até no nosso seio familiar, existem pessoas que são um espelho nosso, mas nós não queremos ver. Nós não queremos olhar para essa parte que não é tão linda, essa parte assim meio suja, então vamos julgar no outro, porque não queremos entender, não queremos olhar para nós. Então é mais fácil olhar para o externo, criticar, julgar, controlar, querer mudar, porque o difícil mesmo é mudar por dentro, mudarmos em nós, os nossos pensamentos, as nossas emoções, que todas fazem parte, não só as bonitas, nós todos temos emoções feias, emoções tristes, nós todos sentimos raiva, ódio, enfim, todas as coisas fazem parte, mas não precisamos de exteriorizar para os outros. Nós podemos sentir raiva e usar ela a nosso favor, agindo. Não é? A raiva é uma energia que pede ação. Então vamos agir, vamos gastar esta energia. Se eu sinto raiva, eu não preciso de gritar, de ficar histérica com o mundo porque estou cheia de raiva. Não, eu posso usar isto de uma forma mais assertiva, mais benéfica, para mim e para os outros ao meu redor. É uma aprendizagem diária, uma aprendizagem constante. Existem traumas na nossa vida que são muito profundos, né? E quando, como que eu vou dizer? Quando há abuso no sistema, né? Abuso, né? No sistema, coisas bem pesadas como roubos, assassinatos, né? Suicídios, essas coisas são realmente emaranham muito o nosso sistema, emaranham, né? Nós com esse acontecimento, né? Então, eu nunca vou deixar de dizer aqui que é muito importante a pessoa também buscar apoio com profissionais, né, com psicólogos, buscar uma terapia, psicoterapia, se for o caso, procurar um psiquiatra também para ajudar, porque, como você falou, a constelação familiar, né, ela não vai fazer uma mágica, não vai te curar, ela nunca trouxe isso, que vai ser feita uma cura, mas é que vai ser aberta uma consciência em você que você não tinha para olhar para isso, e a partir daí você tomar decisão, se você quer realmente mudar esse padrão do seu sistema que você carrega, ou se você não quer continuar. Pelo menos você vai ter a visão disso, do que está te prejudicando hoje, né? Aonde está emaranhado e preso lá atrás. Então a constelação entra para poder te auxiliar a olhar para isso. Eu sempre digo que é importante também, dependendo dos casos, né, dependendo do tipo de trauma, procurar ajuda de psicoterapia com psicólogo, né, e às vezes com psiquiatra também. Então, isso, a constelação nunca aconselha ninguém a não fazer isso, tem que fazer também isso, porque eles estão aqui também para nos auxiliar também, todos os profissionais, né. E é, Exatamente. e é muito importante que você trouxe também sobre
a criança ferida, né? Nós carregamos dentro de nós uma criança, e essa criança, ela muitas vezes foi ferida. Então, ela está lá dentro de nós, cobrando a justiça, cobrando o que não teve, sabe? Então, quando nós olhamos para ela, para essa criança ferida, e nós mesmos agora, como adultos, acolhemos ela, ao invés do nosso pai ou nossa mãe acolhê-la, nós nos colocamos no lugar de acolhedores dela, de adultos, fica muito leve para a gente. Aí ela começa a se sentir segura, se começa a se sentir acolhida, e ela volta a ser apenas uma criança que nós carregamos dentro de nós, né? Eu costumo brincar e dizer, a nossa criança reage, o nosso adulto age. Então é fácil nós prestarmos atenção quando nós estamos a reagir num impulso a uma situação com muita ira. Provavelmente é esta nossa criança a querer tomar conta da situação. Por vezes basta nós respirarmos, refletirmos sobre a situação e perceber o que é que eu posso fazer em conformidade para resolver esta situação. E aí sim agir, não reagir. Então não existe ninguém que não tenha a sua criança ferida de vez em quando ali a tomar a frente, a querer tomar conta da situação. Acontece aos melhores, mas por vezes nós precisamos de silenciar um pouco e dizer, pá, calma aí, fica lá no teu lugar, precisas é de brincar, seres alegre, é isto que nós precisamos trazer da nossa criança, nunca deixar morrer a alegria, a inocência, a leveza, mas esperar que este lugar de reação nós vamos deixar ele assentar um pouco e vamos refletir um pouco nas nossas atitudes e depois agir como adultos que somos hoje. É fácil? Não, mas é possível. E sim, como tu disseste, Anderson, e muito bem, a constelação traz consciência, traz entendimento, mas não traz cura por si só. Aliás, qualquer terapia, a terapia, portanto, os terapeutas guiam-nos no processo, não é? De nós entendermos muita coisa que está lá latente em nós, muita coisa que está no nosso inconsciente, mas a cura ela vem de dentro para fora, vem de um querer, vem de uma vontade de fazer diferente, vem de uma vontade de nos despirmos de crenças que nos limitam há muito tempo, vem de uma vontade de olhar para trás e pensar, ok, eu pensei sempre desta forma, eu aprendi assim, mas agora eu posso mudar este meu pensamento, eu posso ser flexível, eu posso ser aberto, eu posso receber, eu posso aprender diferente. E a partir daí nós tomarmos ações mais adaptáveis àquilo que é bom para nós. Porque nós aprendemos de uma forma não quer dizer que também foi certa. Nós podemos sempre ir tentando, nesta adaptabilidade, não é? De tentarmos fazer coisas diferentes, tentarmos melhorar como seres humanos. Então não existe nenhuma terapia no mundo que é mágica. Tudo depende do que nós fazemos. O terapeuta vai-me conduzir, mas quem vai fazer o meu caminho sou eu. Portanto, é como se fosse assim, nós estamos num carro, não é? Temos ali o GPS que nos mostra o caminho, mas se nós não ligarmos o motor e não arrancarmos, nós vamos ficar parados no lugar. Por muito que ele diga, o caminho é este, vira à esquerda, à direita, siga em frente, não liga o carro, ficamos ali, parados no mesmo lugarzinho. Tá bom? Mas este lugar de olhar para dentro e fazer as nossas mudanças, ele requer ação, requer coragem. É preciso muita coragem para olhar para dentro, é preciso muita coragem para nos rendermos, para irmos buscar ajuda de profissionais. E é muito importante nos tempos de agora, sempre foi, mas eu digo agora porque as doenças mentais estão a vir assim, ao de cima, cada vez se vê mais pessoas com depressão, com vontade de se suicidar e, enfim, outras doenças. Mas é muito importante nós olharmos ao todo, porque nós somos um corpo físico, mas nós temos um espírito cá dentro, não é? E nós pensamos, então, todo o nosso pensamento, ele gera emoções. Estas emoções, quando muito enraizadas em nós, quando não digeridas, elas criam-nos doenças. Então convém nós olharmos não só o corpo físico, mas também o nosso campo emocional, o nosso campo espiritual. Portanto, olhar a todos os lados, não é? Não cuidar só do físico. É importante irmos aos médicos, mas também é importante cuidarmos da nossa mente, das nossas emoções, do nosso espiritual, cada um da sua forma. Não estamos aqui a falar somente de religiões, mas é importante irmos buscar a fé que já existe dentro de cada um de nós e termos fé em nós, que nós somos capazes, que nós conseguimos atravessar as coisas, mas até para atravessar as tempestades nós precisamos de flexibilidade, precisamos de nos render,
precisamos por vezes de parar e deixar a tempestade abrandar um pouco antes de continuar o próximo passo. Então é muito importante saberem que é um tratar de tudo. Aqui não há o melhor nem o pior, não há inimizades. Os médicos não são inimigos dos terapeutas, os terapeutas não são inimigos dos médicos. Portanto, é um tratar de tudo, é buscar os cuidados necessários para cada situação. Queres acrescentar mais alguma coisa, querido? Ah, só gostaria de dizer assim, a sua analogia do carro foi perfeita, adorei. E vou até acrescentar um pouquinho desse carrinho aí. O GPS está ligado, né? E a pessoa tem que fazer o quê? Ligar o motor do carro para sair, né? Perfeito. E aí eu até acrescento assim, mesmo depois que ela ligar o motor e sair, ela tem que colocar o combustível para não acabar o combustível também. E o combustível é o quê? A força do pai e a força da mãe, tá Claro. bom? É isso que eu trago para vocês aqui, essa mensagem. Liguem o carrinho de vocês, sigam o GPS que nós estamos ali para ajudar vocês, os terapeutas, os médicos, todos. Mas não esqueçam de colocar o combustível no carro, que é o amor do pai e da mãe e a força que vem deles, tá bom? Excelente, meu amigo. Maravilhoso. E cuidar da manutenção do carro, que somos nós. Opa! Tem que cuidar do Cuidar, carro, tem que embelezar o cuidar de nós. carro, lavar. Uhum. Verdade. Bem, acho que já estamos aqui a chegar a 1 hora. Vamos terminar aqui. Quero agradecer muito a presença de todos, agradecer mais uma vez a tua presença, todo o conhecimento e clareza que tu trazes. Adoro te escutar, meu amigo, adoro, adoro, adoro beber da tua sabedoria. Muito obrigada. Eu agradeço demais seu convite. Sempre que se chamar, eu estarei aqui presente. É um prazer. Obrigada, meu querido. Adoro, adoro todo o conhecimento e a clareza que tu trazes. Vamos voltar, sim, com mais dúvidas que as pessoas tragam até nós e voltaremos em breve. Muito obrigada a todos, muito obrigada. Eu vejo vocês. Obrigada.